Voltamos com o nosso Produtor Quer Saber. Em nosso estúdio continua o gestor ambiental Bruno Marques, que está tirando todas as nossas dúvidas quando o assunto é adequação ambiental nas propriedades rurais. Bruno, vou perguntar primeiro quais são os produtos e serviços que esse sistema gera para o produtor rural e para a sociedade. Certo, Marcelo. Bom, hoje nós temos uma nova visão sobre a propriedade rural. Nós temos alguns exemplos de alguns programas, como o programa de pagador pelos serviços ambientais, que é iniciado em Minas Gerais. Enfim, existe uma forte tendência de dizer quais são os serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Ainda é pautado, como eu disse da outra vez, como a questão ambiental, como uma questão muito naturalista. Mas a propriedade rural ela pode prestar excelentes serviços ambientais, que não precisam ser necessariamente aqueles que acontecem nos ambientes de proteção, ou seja, nas áreas destinadas à vegetação natural, APPs, reservas legais, entre outras áreas. A própria produção agrícola, como eu disse, ela é a única capaz de efetivamente trabalhar numa harmonia com o ambiente que ali está inserido e minimizar esses impactos ambientais. Então, eu acho que o grande serviço ambiental da propriedade rural seria a questão da reestruturação hídrica das propriedades rurais. Então, toda a água que é consumida nas propriedades rurais, que é captada daquela bacia hidrográfica, ela pode ser devolvida toda ou quase toda, né, dentro, lógico, do metabolismo das plantas e tudo mais, quando a gente trabalha efetivamente com a construção de ambientes. Então, o ambiente produtivo, o ambiente bem consolidado é o grande produto. E a sociedade efetivamente vai colher esse fruto, porque nós teremos uma cadeia produtiva muito melhor do que a cadeia produtiva que é hoje. Ou seja, toda a água que nós temos, ela é captada, ela é infiltrada e ela chega, ela passa por toda a questão do lençol freático e no seu afloramento ela vem com uma grande qualidade. Esses são os produtos, além claro, da questão da qualidade dos alimentos e da própria felicidade das pessoas que ali vão conviver. E, enfim, a sociedade é o grande consumidor e se ela ainda não cobra, ela vai começar a cobrar que esses produtos venham e que o produtor seja cada vez mais ambientalmente correto. Bruno, essa questão que você acabou de detalhar a questão dos recursos hídricos. Nós temos exemplos aí de produtores que até se auto-intitulam como produtores de água. É possível isso? Não, efetivamente, a propriedade agrícola ela tem um grande potencial de produzir água, desde que os seus ambientes estejam adequados. Então, quando nós construímos ambientes infiltrantes, os produtores passam a ser produtores de água. Porém, precisa não só da questão da água. A água é o nosso bem principal no meio rural, né? Mas a partir do momento que o produtor rural ele apenas faz a adequação que é aquela permitida, que é aquela que a lei rege, que são os 30 metros de APP ou 50 metros das nascentes, ele apenas está cumprindo uma legislação. Isso não faz dele um produtor de água. Isso faz dele apenas uma pessoa adequada. Ambientes de infiltração de água são aqueles que estão dentro da sua produção, ou até mesmo dentro das suas áreas que não são produtivas, mas todas as áreas têm que ser infiltrantes. A agricultura ela tem que ser um agente ecológico, como as árvores são nos seus ecossistemas, nos seus biomas, enfim. Então, uma produção de soja, uma produção de feijão, de milho, de cana, ela também tem o potencial de ser uma produtora de água, de se tornar um ambiente infiltrante. Então, nós temos práticas de conservação de solo, nós temos o plantio direto, que é a melhor técnica que nós temos para agricultura tropical e subtropical. Enfim, os produtores de água efetivo que querem se intitular produtores de água têm que ir além do que o Código Florestal pede. Eles têm que extrapolar essa questão e trazer isso efetivamente para o seu círculo de produção, para o seu meio de produção. Aí sim nós podemos chamá-los de produtores de água. Agora, Bruno, você levantou uma questão importante, né? A gente tem aí que respeitar o Código Florestal. Foi reformulado, é um novo código, nós temos o Cadastro Ambiental Rural que agora foi prorrogado até o próximo ano. Todas essas questões são ferramentas e que pode ser como base para depois se pensar dentro da bacia hidrográfica, mas vai muito além de tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos, a lei ela está aí para ser cumprida e não adianta nós termos apenas incentivo para que a gente tenha só revegetação, reflorestamento de árvores. Isso é muito legal, muito bonito e muito necessário, mas precisamos ir além do Código Florestal, precisamos
realmente ver se essas metragens do Código Florestal que eles pedem, elas são realmente adequadas, porque nós temos bacias hidrográficas, propriedades rurais e propriedades rurais. Será que uma medida métrica ela é suficiente para que a natureza consiga realmente fazer o seu serviço ecossistêmico? Então, nós precisamos trazer essa visão ambiental para as propriedades rurais. Aí que entra o plano de gestão ambiental das propriedades rurais, é entender a forma com que a propriedade rural, como sistema natural, que nós podemos chamar ela de um sistema natural, mesmo com intervenção antrópica, mas ela vai atuar como mais um agente, e o próprio produtor rural, as próprias pessoas, são mais uma espécie inserida naquele ambiente. Assim como nós temos os macacos, os passarinhos, nós temos que ser mais uma espécie lá. Nós temos que conviver em harmonia com o ambiente, reduzir a nossa degradação ambiental e potencializar toda essa questão que a bacia hidrográfica precisa e a propriedade rural pode conceder. É o uso sustentável propriamente dito. Agora, você detalhou muito bem, quer dizer, ele respeita a parte da legislação, é claro, fica legalmente, mas aí a comunidade decide aonde pode avançar ainda mais e o que realmente faz sentido em relação àquela região, àquela especificidade específico. Isso mesmo. Nós trabalhamos com propriedades rurais e o produtor rural ele tem o privilégio da sociedade deixar com que ele seja produtor rural. A partir do momento que ele é um bom produtor rural, ele se mantém. Quando ele passa a ser um mau produtor rural, a própria sociedade o exclui. E se a sociedade não exclui, a natureza exclui. Então, é isso que nós precisamos trazer dentro dessa ótica. Parece uma visão, às vezes, meio holística, meio diferente, né? Mas realmente é isso que nós precisamos, talvez um pensamento diferente para que a gente consiga mudar o nosso modo de produção. E não adianta a gente bater recorde de produção, sendo que esse recorde de produção ele produz degradação ambiental, degradação humana, dentre outros fatores que a produção agrícola, infelizmente, ela traz para o nosso país. Bruno, resumidamente, a gente mostrou que você vem de uma visão macro, você de uma visão via desse georreferenciamento, você aponta as questões dos problemas, o que pode avançar, discute com a sociedade, discute com cada comunidade. Agora, a partir de quando os resultados aparecem? Quando eles, aceitaram, estão fazendo, estão engajados no projeto da gestão das bacias hidrográficas, mas quando é que é perceptível para aquela comunidade? Sem dúvida que a partir do momento que esse produtor rural passa a ter uma outra visão, o resultado é imediato. Os resultados sempre aparecem porque os impactos ambientais eles trazem problemas, inúmeros problemas que não dá nem para mensurar, dependendo da condição, da magnitude, da intensidade em que ele se apresenta. Então, quando nós começamos a corrigir esses pequenos erros, pode ser a curto prazo, coisas que às vezes nós temos problemas de recursos, não dá para fazer tudo o que nós queremos, mas o mínimo que a gente faz, o mínimo que o produtor rural faz, já aparece um resultado imediatamente. É lógico que quanto mais ações nós fizermos, mais resultados nós vamos ter, mais rápido, e talvez até um resultado econômico mais rápido, mas a partir do momento que há essa mudança, os resultados já são imediatos. Vão aparecendo. Então, vocês trabalham justamente com essa questão da gestão, que você vai ter uma sustentabilidade e não vai esquecer que vai aumentar também a renda do produtor. Sem dúvida. Então, recapitulando, nós trabalhamos com planos, programas e projetos e dentro desses planos, programas e projetos, nós sempre trabalhamos com avaliações constantes. E a rentabilidade da produção, a gente não precisa ser hipócrita, mas é isso que vai trazer a longevidade, a vontade de ser agricultor, a vontade de produzir. É realmente o que aquele produtor vai receber de volta em termos financeiros. Então, toda vez que nós temos ambientes consolidados, foi aquilo que eu falei, ambientes construídos, ambientes que produzem, eles vão produzir qualquer coisa, porque eles estão em harmonia. Então, com quantidade e com qualidade. Então, seria esse o resultado, os resultados mesmo que um plano de gestão ambiental, uma adequação agroambiental de uma propriedade rural pode trazer. Resultados imediatos e consolidados, e longevidade, e segurança e soberania alimentar. Esse é o ideal. Muito obrigado pelas informações, Bruno Marques, gestor ambiental. E eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade.